Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E eu, a Mariana Alberdi, também terapeuta integrativa e aqui utilizando a técnica da rastestesia. Hoje a gente vai falar das energias que vão do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro de 2024. Então essa semana não acontece grandes aspectos, tá? Grandes trânsitos assim, embora já na segunda-feira acontece um bastante temido, que é o Mercúrio retrógrado em Sagitário. Então, o Mercúrio vai retrogradar de novo num signo de fogo. E por que esse dado é importante? Porque Mercúrio em Sagitário, ele está exilado, a gente fala na astrologia. Então, Mercúrio, ele é o regente de Gêmeos. E a gente trabalha na astrologia sempre com os opostos complementares. Então, Gêmeos e Sagitário fazem parte do eixo do conhecimento, tá? Então, Mercúrio, sendo regente de Gêmeos, agora ele está lá em Sagitário, ele fica muito longe do reino dele, né? Ele fica numa energia que para ele é bastante disfuncional, porque Sagitário é uma energia que olha tudo grande, tudo é muito magnânimo, né? E já Gêmeos fala dos aprendizados, do passo a passo, né? O geminiano, ele olha para todos os detalhes, para todas as distrações do mundo. Então, se o sagitariano ele é muito focado naquilo que ele quer, o geminiano, muitas vezes, ele se perde nos detalhes, se perde nas coisas, e isso irrita muitas pessoas, muitas vezes, porque parece que ele não sabe o que quer. É que o mundo tem muitas distrações para ele, né? Então, ele precisa olhar tudo, analisar tudo. Mercúrio também é regente de Virgem, que tem essa característica bastante analítica, bastante cautelosa, né? Mercúrio tem uma energia bastante humilde, ao passo que Sagitário já é uma energia muitas vezes tirânica, né? Teimosa. Sagitariano às vezes acha que não precisa aprender nada, que sabe tudo. Então, é isso na sombra, né? Sim. Então, às vezes ele tem que voltar e entender que precisa aprender, né? Ele não nasceu sabendo, ninguém nasce. Então, precisa fazer o passo a passo, muitas vezes, para poder chegar naquilo que ele quer, né? Não dá para pular etapas. Então, o Mercúrio ali em Sagitário, ele fica mais retrógrado, que já é uma disfuncionalidade dele, né? Ainda num signo que não é, ele não fica muito bem ali, ele fica perdidaço, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda por conta disso. Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu não vou me alongar. Mercúrio retrógrado, a gente tem que cuidar muito com a assinatura de contratos, com as falas, com o que vai falar, deixou de falar, né? Aqui a gente tem uma qualidade um pouco mais de procurar ter foco naquilo que se faz, né? Tem que tomar muito cuidado com carro, dirigir, trânsito, já que Mercúrio, ele rege os meios de transporte, menos aviação, tá? Um pouco menos aviação, né? A gente tende a olhar Urano como aquele que rege a aviação. Mas Mercúrio, carro, né? Enfim, pode ser a bicicleta também, então tomar cuidado com o trânsito de pessoas, né? O que você está fazendo no teu dia a dia, presta atenção ao cruzar a rua. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado nas coisas que faz, né? Checar sempre, vai viajar, passaporte 3 vezes, documento, todas essas coisas que a gente já falou, né? Você não vai deixar de assinar contrato, você não vai deixar de viajar, você não vai deixar nada disso. A vida continua. Porém, sempre atento aqui a gente precisa olhar um pouco mais aquilo que normalmente a gente não precisaria, tá? A não ser que você tenha déficit de atenção, que daí precisa, né? Que precisa olhar as coisas várias vezes normalmente, mas se você não for que nem eu, né? Então, nesse período, mais atenção, tá? No seu entorno, tá? Cuidado com as teimosias, com a pessoa fala alguma coisa e você já subentende que ela falou que ela quis dizer isso, aquilo. Não tire conclusões precipitadas. Se você tem dúvidas sobre o que a pessoa falou, peça para ela explicar o que ela está querendo dizer, tá? A gente não está aqui falando do Mercúrio retrógrado em Áries, como a gente tinha lá no início do ano, porém, uma energia de fogo também, fogo é fogo, tá? A energia de fogo, ela sempre é mais individualista, eu não estou colocando isso de maneira negativa, tá? Então,
ela também ela é mais, muitas vezes, mais explosiva, até por causa do fogo. Tá? Então não é porque a pessoa de Sagitário que ela é um alecrim dourado, né? Né? Então às vezes ela não é fácil. É que a gente tem uma tendência a achar Sagitário mais leve, né? Então, mas são essas questões muito superficiais da astrologia. Se acha Sagitário muito legal, Libriano é muito fofo. Né? Aí o Escorpião é do mal, Ariano é briguento, todo mundo briga com Aquário. Né? Virginiano só limpa. Aquário é frio. E aí toda essa balela, blá blá blá, né? Muito superficial. Então assim, verdade, Sagitário tem sombra? Tem. Tá? Teimosia, complexo de Zeus, eu tô aqui no Monte Olimpo e aqui eu largo raio em cima de todo mundo, eu julgo todo mundo, né? Então, cuida, Sagitariano cuidem. Né? E pessoas com muito Sagitário no mapa, ascendente, lua, cuidem com essas tendências de se achar assim, muito magnânimo. Sim, né? Sim. A humildade mercuriana, né? Que está muito presente em Virgem e também em Gêmeos, aqui precisa dar uma olhada para isso, tá? Que legal. E também Júpiter atualmente, isso é muito interessante, é um dado importante aqui, porque Júpiter atualmente está em Gêmeos, então Júpiter rege Sagitário. Okay. Então os dois trocaram. Então Júpiter também está mega disfuncional lá em Gêmeos. Não está entendendo nada. Não está entendendo nada, porque ele é super grande, ele é super magnânimo. Tudo que ele toca amplifica 1 milhão de vezes. E aí ele tá lá numa energia que é a energia assim do pormenorizada. Eu vou aprender, eu preciso aprender. O sagitariano tem que tomar cuidado para não achar que ele precisa só aprender e nunca bota em prática aquilo que ele aprendeu, né? Sim. Então ele precisa aprender a botar em prática, porque ele acha que nunca tá, mas isso é insegurança. Sim. Insegurança geminiana, tá? Então por isso que os eixos se complementam. Porque o seu Sagitário, ele tem aquela coisa mais de se achar, né? Assim, de estar mais autoconfiança exacerbada. Às vezes o geminiano ele peca porque pela insegurança achar que não dá, eu só vou ficar aprendendo, né? Então é importante fazer essa análise. É muito legal esse ponto. Então dia 27, aí partindo, né, desse dia 25 aí, dia 27 a gente tem um Sol trígono Marte, e o Sol está em Sagitário, Marte está em Leão. Então, de novo, fogo no parquinho. Então, uma semana bastante de fogo. O Sol trígono Marte fazendo um bom aspecto, né? Esses dois planetas. Gente, quando a gente fala planeta, eu sei que Sol não é planeta, tá? Na astrologia a gente chama tudo de planeta. Sim. Né? Ou luminares, Sol e Lua, né? Mas para encurtar a história a gente chama tudo de planeta. Então, esses dois planetas, quando eles fazem um bom aspecto, um aspecto de fluxo, isso ajuda a gente a fluir, né? Então, aqui é fogo, Marte. Então, uma semana boa para agir. Tá precisando agir, precisando tomar aquela decisão, né? Vou começar a academia. Começa nessa semana, tá boa para isso. Decisões, começar coisas novas, projeto que estava na gaveta, tira. Legal. Tá? Isso tudo bem, bem legal. E por fim, a semana termina, porque assim, a gente tem que entender assim, né? A semana, até o dia 1º, ela está sendo regida, né, pela lua minguante, que a gente falou no vídeo passado. Então ainda a gente está na lua minguante, tá? Ah, mas você falou para tirar projeto? Sim, tire, não é porque tá, não, porque assim, tudo pra gente começar, a gente precisa finalizar. Perfeito. Né? Todo começo é um fim, todo fim pressupõe um começo. Tá? Então, a gente ainda está naquela energia de finalização, porém, Sol em Sagitário, já é um signo, deu, né? A gente já não tem mais aquela energia escorpiana, de morte, de finais, né? Já passou a bola para Sagitário, sim, tá? Mudou o fluxo. A gente tá nas barbas, no final da semana entra a Lua Nova, então é bom você já ter tudo isso em mente, porque a Lua Nova, sim, aí vem com uma chancela, né? Então a semana ela termina com uma Lua Nova em Sagitário, mais fogo. Então é agir, né? Marte num aspecto bom com o Sol, né? O Mercúrio retrógrado que requer atenção. E essa Lua Nova, ela vai, justamente esses dois planetas, Júpiter e Mercúrio, na Lua Nova eles vão estar opostos, brigando.
Eles não estão se entendendo, tá? Eles não estão. Tá meio complexo. Então isso pode dar assim, ó, muita notícia, tá? Falando do coletivo, muito burburinho, muita notícia, mais um tanto de notícia que vem aí, gente, não, e muitas não boas, tá? Para nossa vida é aquilo que eu falei, cuidar com o trânsito. Júpiter em Gêmeos, claro, cuide da fala sempre, para ela não soar arrogante, sim, né? Porque ali a gente tem os dois disfuncionais, então um comum que amplifica muito e muitas vezes é uma energia arrogante, de eu achar que eu sou melhor que todo mundo ou que eu sei mais. E o Mercurinho, que é aquele que é mais humilde, que requer, assim, ele presta mais atenção, né? Ele tá ali... Ele tá com déficit de atenção. O Mercúrio tá com déficit de atenção. Oh, meu pai. Tá? Então é bem, sim, é bem delicado. É bem delicado. Bem delicado. Então preste atenção nisso, nas falas e circulação de pessoas, né? Mas o lado positivo é que o fogo ajuda a gente a ir pra frente. Ter ímpeto, impulso, né? Vai. Tá? Então, essa foi a semana. Astrologicamente falando, pelo menos. Pela radiestesia aqui, gente, pelos fluxos eletromagnéticos, né? Pelos canais energéticos que teremos aí para a próxima semana. Em contrapartida das outras semanas, as energias densas elas ainda estão com fluxo, mas já entrando num sistema menos abrangente, tá? Com menos energia. E há um aumento bem significativo aqui das energias mais elevadas, tá? Um fluxo mais elevado, com energia mais fluindo, tá? Nesse aspecto. Então, assim, como a Bettina falou, essa coisa do fogo, talvez essa lua nova que vem no começo da semana, já trazendo um outro respiro aí pra nós, de frequência, tá? Como a gente já tem umas possibilidades de se conectar aí a coisas com um pouquinho mais de fluxo, né? Porque nas 2 últimas semanas, a gente teve 2 semanas bem paradas aí, de energias um pouco mais sutis, mais elevadas, mais leves, tá? E uma densidade maior, talvez pela questão do escorpião, né, que eu acredito que tenha sido muito isso. E agora a gente começa a entrar nesse fluxo um pouquinho mais solto, tá? Vejo muito porque essa energia astrológica tem muito a ver aqui com o que está acontecendo. Aumenta bastante também o fluxo aqui da espiritualidade, tá? Da nossa conexão com a nossa própria espiritualidade. Aumentou bastante das últimas 2 semanas, então eu vejo que é um momento que a gente consegue se conectar um pouco mais, tá? Existe uma questão de comunicação interna bem mais interessante essa semana do que a própria comunicação externa, tá? Então, se temos um aumento de espiritualidade, temos um aumento de comunicação interna, ótimo momento para se entender com você mesmo, e aquilo que a gente já fala sempre, buscar um pouco mais essa questão de espiritualidade, se conectar um pouco mais com a natureza, com o teu próprio processo, parar para dar uma meditada, ouvir uma música, dar uma devagada, fazer uma leitura que possa trazer algum conhecimento, alguma frequência mais sutilizada, porque aí você se conecta a esse fluxo mais sutilizado e deixa de estar um pouco mais densificado, tá? Então, um bom momento pra gente estar aí em conexão conosco mesmo. Já a comunicação, como eu estava falando, interpessoal, ela tem fluxo bem mais baixo e Mercúrio retrógrado, não arriscaria ficar com grandes conversas, grandes papos, grandes interações dessa semana, até pela energia que temos aí, questão do Mercúrio com déficit de atenção e a energia do fogo pegando, né? Então a gente tem que ter, sim, um pouquinho mais de atenção ao que a gente fala, como a gente se expressa, né? É a nossa expressão, né? Que eu acho que ela pode estar um pouquinho mais apimentadinha realmente, e a gente não se ater tanto atenção no que a pessoa está falando e de repente realmente confundir as bolas, entender tudo errado. Então, o que a Bettina falou, eu não chancelo embaixo sobre isso. Relacionamentos, gente, amorosos, vou ser sincera pra vocês, tá com quase nada de fluxo. Então, eu acho também que não é uma semana de grandes relacionamentos, assim, tá?
Talvez por causa dessa coisa da comunicação e porque essa comunicação, na verdade, mais interna, menos externa. Então eu acredito que não esteja numa semana tão maravilhosa pra gente tratar de aspectos amorosos. Vai continuar namorando, vai continuar fazendo as coisas, mas atenção, que pode ser que tenha aí uma questãozinha de um pouquinho mais de birra, um pouquinho mais de briga, um pouquinho mais de falta de compreensão, né? Haja vista que nós estamos aí com essas questões acontecendo. Família já tá um pouquinho melhor, tá, gente? Porém, também devagar. Eu não acho que é uma semana para os relacionamentos, assim. Eu não vejo aqui um fluxo aberto para isso. Eu vejo um fluxo aumentando para as questões mais fluidas, mas é muito pessoal ainda. Eu falei do fogo, né? Ele é uma energia mais individualista, mas isso eu não estou querendo dizer de uma maneira negativa. Não é negativo. Mas ela é mais, ela tem mais a ver com o meu eu. Com o ego, né? Com o ego. Todo mundo que tem muito fogo vem, na verdade, burilar muito com o fogo. Sim, eu gosto muito dessa palavra, né? Burilar o ego é uma coisa saudável, tá? Que é você entender de você, tá? Não é uma coisa ruim. Embora no lado negativo tenha muita que quando a gente fala muita briga, você não ter paciência com o outro, narcisismo. Tem bastante coisa ruinzinha, como todos os signos, todos os elementos têm, né? É que a gente, quando fala do ego, o ego, na verdade, o ego é positivo, tá? O ego saudável, ele é a expressão do teu ser, né? Ele é expressado, inclusive, pelo nosso plexo solar, pelo chakra umbilical, que é o sol, seria o nosso sol dentro dos chakras, quando a gente... Vocês sabem, um dia a gente fala sobre isso. Os chakras, eles também estão todos relacionados a algum planeta, né? E o plexo solar, ou o chakra umbilical, ele é o nosso sol. Então, ele é a extensão do nosso ego. Energia leonina. E do ego positivo. Daí, quando a gente entra num sistema de sombra mais negativado, esse chakra ele também entra em colapso e é um chakra que trabalha com o controle emocional. Então nós estamos falando aqui de descompensar, da pessoa descompensar. Descompensa na autoestima exacerbada, descompensa na ansiedade e se irrita demais, se estressa demais, em vez de ter uma coisa mais fluida, né? De expressar realmente o teu campo, o teu ser de uma forma mais tranquila. Porque a expressão do ego ela é fundamental, gente. Só que é o ego positivo, equilibrado, né? Não é aquele ego que quando a gente fala é aquela coisa, o ególatra. O ególatra é complicado, né? A gente sabe que os egos aqui são bem inflamados ainda, então nós temos que sempre prestar muita atenção nessa questão, né? Então, assim, se é um momento de conexão contigo mesmo, com espiritualidade e uma energia mais de ego, é uma energia de expansão de ego positivo. Então, pensar aí também no plexo solar, trabalhar essa energia, trabalhar a frequência 528 Hz, trabalhar a meditação em relação a esse chakra, que eu acho que pode ajudar bastante, tá? A equilibrar esses aspectos, inclusive na parte da comunicação, porque quando a gente está menos ansioso, menos estressado, a gente consegue ouvir mais, se comunicar também melhor, né? E, gente, trabalho e dinheiro também, existe um aumento de fluxo aqui, tá? Mas não é nada que me chame atenção, tipo, nossa, mas existe possibilidades de coisas acontecendo, que acredito que seja essa energia do fogo também, tá? Existe um ímpeto aqui para fluxo, tá? De repente pode ser que seja uma semana de um excelente fluxo para algumas pessoas e para outras ainda caminhando para que isso aconteça um pouquinho melhor, tá? Não é nada de, nossa, semana sensacional para o trabalho, para o dinheiro, não. Eles estão bem equilibrados ali entre os dois, tá? E saúde, gente, infelizmente paramos novamente, tá? Ela deu umas melhoradinhas ali na última semana passada ela já deu uma caidinha, agora ela estacionou de vez. Então, atenção, tá? Muita gente falando sobre garganta, muita gente passando questões nesse sentido. Vamos prestar atenção um pouquinho na nossa saúde Mercúrio, também. né? É sobre muita gente falando, tá, gente? Garganta, até eu tive questões de Mercúrio. Então, vamos pensar em Mercúrio. Vamos pensar em Mercúrio. Para poder equilibrar essa nossa comunicação, essa nossa expressão, tá? E é sobre isso, gente, essa semana. A gente agradece a audiência, deseja a todos uma ótima semana de Mercúrio retrógrado. Vamos lá, gente. Um beijo para vocês, excelente semana. Tchau, um beijo.